Olá, sejam muito bem-vindos de volta e mais uma vez ao podcast Por Trás dos Cílios. Um podcast voltado para contar histórias dessas mulheres maravilhosas que todo dia me emocionam, que todo dia vem na minha rede social ali, na rede social agora do clube, contar e compartilhar o porquê de estar aqui, vivendo a experiência nessa profissão, né, escolhendo viver a sua liberdade não só financeira, mas geográfica, sua liberdade de tempo, sua liberdade de escolha. E que bom que a gente está aqui hoje para conhecer mais uma dessas histórias por trás dos cílios. E eu gosto sempre de perguntar, quem que é você por trás dos cílios? Bem-vinda, Gabi, Cílios de Condessa, como é que eu te chamo? Muito obrigada por estar aqui hoje. É uma honra estar podendo compartilhar com as pessoas, as profissionais do ramo, principalmente por conseguir hoje mostrar um pouco da Para com esse Gabriela. nervosismo, para com esse negócio quadrado. O por trás dos cílios, ele vem realmente para mostrar o por trás. Esse negócio de pensar o texto pronto não é comigo não, hein? Ok, Bora. bora. E a nossa primeira pergunta é, Gabi, como que você decidiu entrar para dentro do universo da extensão de cílios? E eu quero que você volte na primeira lembrança que você teve quando você falou, putz, eu quero isso aqui para minha vida. Eu quero fazer parte desse movimento, porque a gente não entra para os cílios entram na nossa vida É e verdade. vai ocupando espaço, a tua mente, as tuas escolhas, e vai te possibilitando coisas novas. E eu quero saber o que foi que te fez escolher, na verdade, o que foi que te fez deixar os cílios entrar na sua vida. Gente, eu falo que eu meio que caí de paraquedas no início, porque eu sempre estudei, tive formação para a área administrativa. Então, eu nunca me imaginei trabalhando na área da beleza. Sempre fui uma pessoa muito vaidosa, mas eu não tinha ninguém da família que já era desse ramo ou desse nicho, né? E, consequentemente, por ser vaidosa, eu era cliente de um espaço. E foi onde eu tive meu primeiro contato com extensão de cílios, há mais de 7 anos atrás, que não era ainda as técnicas que a gente tem hoje, que são muito avançadas, e eram os famosos tufos. E a tufeira, hein, gente? Tufeira. Então, meu passado me condena. E mesmo assim, não tendo o conhecimento que a gente tem hoje, o acesso, eu gostei do resultado, porque eu fui atrás da técnica em si ainda do tufo, para corrigir uma falha que eu tenho nos meus cílios. Então, consequentemente, eu gostei do resultado, mesmo saindo de lá toda com os olhos irritados, dolorido, mas até então era normal pra gente, né? E foi onde eu tive o meu primeiro contato ali com a extensão de fato. E eu queria voltar assim um pouquinho antes. O que foi? Você teve esse primeiro contato com extensão de cílios e você trabalhava com o que antes de entrar para esse mercado? Gente, eu trabalhava em área administrativa, empresa de engenharia. Gente, nada a ver. Ó, já topei advogado, já topei dentista, já topei esteticista. Engenharia também, né? A gente tem uma aluna nossa que é a Camila não, Carol Miranda, lá de Betim, que também era engenheira, era engenheira e largou a engenharia e agora tem seu estúdio lá em Betim, é educadora. Cara, que legal. E você tem uma filha, né? E Sim. em que momento os cílios começa a dar essa virada de chave na tua carreira, né? E você começa a viver disso. Foi quando eu estava já infeliz no meu trabalho, né, antigo CLT. Não foi, eu digo que não foi nem tanto pelas condições financeiras, por não ter sido reconhecida, enfim, que é o que todo mundo espera dentro de uma empresa ou profissão, né? Mas justamente por me sentir presa e estagnada por não conseguir crescer mais lá dentro. Então era uma empresa familiar, onde os donos eram sócios, que era pai e filho, e não tinha como eu crescer. Então eu falei, até onde eu vou ficar aqui dentro, né? E após eu tive essa experiência com a extensão, no bate-papo com essa profissional, ela estava com 3 cadeiras, assim, em atendimentos de tufos. Os procedimentos deles eram feitos super rápidos, em 20 minutos. E eu conversando com ela, era num sábado, eu falei, aqui só faz isso, só cílios. Ela, não, eu sou micropigmentadora, mas o foco, o carro forte é os tufos. Eu tenho uma segunda unidade na Avenida Paulista e tô abrindo uma terceira no Tatuapé. Aí eu simplesmente veio aquela Oi? luz e eu já estava com planos de sair da empresa, de, né, pedir pra eles me mandarem embora. E foi quando eu perguntei pra ela se ela dava curso. Gente, eu acho que ela não dava curso. Consequentemente, ela já aproveitou ali, abraçou aquela oportunidade. Polêmica. A gente encontra muito hoje, né, profissionais que falam assim, putz, assim,
eu sou a favor e contra. Eu acho que tem dois lados da moeda. Acho que quando você é uma extensionista de cílios, que você já está há um ano na profissão, 6 meses na profissão, por exemplo, e você tem um atendimento ali, você já é apto a ensinar aquilo ali. É, Só que existe o outro lado, que é a metodologia. Então, uma coisa é eu saber fazer, outra coisa é eu saber ensinar. total. Então, assim, eu sou sim a favor de você arriscar. Perguntou o que dá curso? Cara, eu dou curso. E você logo em seguida ir atrás de alguém que te dê metodologia e você forme essa pessoa. Mas eu acho que acima de tudo é você ter verdade. Ah, olha, eu não dou curso, você será minha primeira aluna, É, e por você ser minha primeira aluna, eu vou te dar um desconto aqui e a gente vai trabalhar junto em conjunto. Por a quê? transparência, A né? transparência. É, Gente, conheço masters. E aí eu venho, pum, primeira polêmica. Conheço vou masters hidratar até as palavras. grandes no mercado. Masters grandes no mercado, que conseguiram construir seus estúdios, que conseguiram atender, que estão no digital hoje. Master falando de digital, que não sabe fazer uma venda. Ou Entendeu? uma Ou uma técnica. técnica. É, Principalmente, tem master hoje que vende curso online e não sabe fazer uma que é técnica a ali. base. Fala assim, eu faço, faça cílios em 1 hora. Aí você vai pra criatura, faz cílios em 1 hora e meia, né? 1 hora, 2 horas, 2 horas. Então, assim, não, eu sou a favor e contra, né, nesse momento, mas acho que você tem todo se especializar. Mas continua sem enredo aí, que eu já soltei a minha. Não, e é verdade, total, porque assim, falta transparência. Por quê? Eu digo que o meu primeiro curso foi o melhor e o pior. Por quê? De conteúdo, realmente eu não aprendi nada, saí de lá frustrada, como eu acredito que a maioria das alunas, quando chega com aquela expectativa, né? Infelizmente, acaba acontecendo esses tipos de complexidade ali. Mas, por outro lado, foi o melhor curso, que mesmo aprendendo de forma errada a técnica, foi um curso muito cru, não teve material, não teve, eu não podia ter acesso, porque para comprar eu tinha que comprar através dela, então ela super faturava ainda em cima. Detalhes. Nossa. E as práticas em modelo, eu tive minhas práticas após o curso, onde eu que tinha que ficar divulgando em a única rede social que a gente tinha acesso era Facebook, o Instagram ainda estava começando, né, a pegar. Só que mesmo assim eu falei, é isso que eu quero fazer. Por quê? Pela liberdade que a profissão já ia me proporcionar de eu ter a flexibilidade dos meus horários, principalmente porque na época, hoje a minha filha vai fazer 10 anos, mas ela tinha 4 anos quando eu comecei nessa profissão. Então eu tinha essa liberdade de poder fazer o meu faturamento com a profissão, né? Dependente de onde eu iria começar os atendimentos, que foi dentro da minha casa, no sofá da minha sala, até as coisas começarem a tomar uma outra proporção. E aí, consequentemente, eu descobri que eu tinha aprendido tudo errado, mas mesmo assim, o que que eu fiz? Eu não desisti. Então, eu fui atrás de conhecimento, pesquisar, e a gente sabe quando tem algo de errado, né, Luan? A gente sabe, a A gente saca gente na sabe. hora. Principalmente quando você é mentor, quando você é mentorado, você vai sacar que tá faltando alguma coisa ali no rolê que não tá Total. ajustado. Mas, ó, voltando, ainda aí, nesse primeiro bloco, eu vou sempre falar do teu início, Sim. você começou, como você disse agora mesmo, no sofá da sua casa. E eu vejo assim, eu tenho dentro do clube ali uma escala de negócio, onde ó, eu falo o que você tem que fazer em cada posicionamento, em cada área da tua carreira. E eu vejo muita Last Design querendo avançar casinhas ainda Pulando por etapas. comprar a ideia da rede social, a visão da rede social, do luxo, do. E isso acaba às vezes não alcançando e até frustrando muita gente. Eu lembro que quando eu comecei no digital, eu aprendia muito com o Érico Rocha. Ele falava, não, você vai fazer o seu 6 em 7. Você vai fazer o seu 6 em 7. E eu lembro quando eu fiz o meu primeiro lançamento, eu faturei R$ 23.000. Eu falei, porra, eu O não que que eu tô fazendo fiz de meu errado? 6 em 7. E aí eu me frustrei, mas eu esqueci que eu faturei 23 mil. E o 6 em 7. Então, assim, é o que tá acontecendo hoje no mercado dos cílios. A gente tá vendendo, a gente não, né? Tem pessoas vendendo o luxo, o ser palestrante, o viajar o tempo inteiro, o estar em evento, estar em podcast o tempo inteiro, comprar palcos, vender palcos o tempo inteiro, e tá esquecendo que tem um começo. E eu quero que Exatamente. você entre um pouco nesse começo agora pra mim, como é que foi trabalhar na sala de casa e ir evoluindo pro que é o Cílios de Condessa hoje. É, isso é muito importante da gente entrar, porque as pessoas se frustram muito nisso, porque ela ainda tá na página 1 e quer comparar com aquela da pessoa que já tá na página 100. E não é assim, né? Tudo acontece por etapas, processos, e as pessoas não querem respeitar. Eu vivi o processo desde o zero, mas eu sempre aprendi a olhar pra mim.
Porque no momento que quando eu comecei a me comparar, aquilo ali foi surreal. Eu comecei a me cobrar, eu não entendia. Eu falava, gente, mas por que fulano já tá com uma segunda unidade? Fulano já tá assim, fulano já tá E eu assado, no meu como assim? sofazinho. E eu tô aqui. Não, eu já tava avançando, assim, já tava com uma equipe, tava com um time legal e tudo, mas o meu espaço ainda era menor. E aí, o que me travava? Esse é o problema de muitas das pessoas. Usar a desculpa como muletas. Então, eu me comparava, me cobrando, mas eu não fazia algo para também mudar. Aí, o que eu me justificava? As desculpas que a gente usa. Ah, se eu tivesse um apoio, se eu tivesse um marido, se eu tivesse um pai, ou se eu tivesse isso, ou se eu não aquilo, eu também estaria lá. Só que não. Aí quando eu entendi que as coisas só iriam progredir dependendo de mim mesma, que ninguém ia fazer por mim, aí tudo começou a tomar proporção. Então eu comecei a silenciar todos os profissionais, amigos, não sei o que. Eu falei, não vou mais assistir ninguém, vou assistir apenas a minha vida. E aí as coisas começaram a fluir. E isso é muito real, porque assim, existe o você se inspirar, existe o você se comparar. Quando você se inspira, você, putz, que legal, olha só que legal, ela é palestrante, nossa, eu me inspiro nisso, eu quero isso pra minha vida. Porque eu sou muito assim, eu sempre visualizo o que eu quero pra mim. Mas a partir do momento que você se compara, você se coloca num lugar menor. E por você se colocar no lugar menor, vem as culpas e as culpas você quer terceirizar. Que é geralmente o que acontece hoje quando Muito. você compra um curso online e você não tem resultado. Por quê? Você compra o curso online, não é para você fazer o curso, é porque você quer terceirizar a tua culpa. Não, eu comprei o curso online, não funcionou. A culpa é do mentor. Não, a culpa é sua. A culpa é A sua. culpa é sua que não É. colocou em prática aquele rolê ali, né? Então, assim, você já tinha saído então lá da tua sala, da sala da tua casa, Da sala da minha começou a montar o casa. estúdio, e mesmo assim ainda Não, tava. ainda não tinha estúdio. Era Após o. onde? Não, aí. Ah, Luan, teve muito ainda caminhãozinho pra carregar. Então coloca, pode pra mim esses caminhões. No início eu comecei a fazer modelos pra ter um portfólio pra vender. E, consequentemente, quando eu comecei a divulgar entre os amigos, conhecidos, comércios do bairro onde eu morava, foi aonde que surgiu uma oportunidade de parceria com o salão do bairro. Então, dali eu migrei para um salão pagando comissão. Então, eu fui salão parceiro, Que é que é a um gente dos ser prestador. negócios. Você é um modelo de negócio, né? Olha só, tô com a Gabi, eu já conheço a história da Gabi. E você traça o caminho que a maioria das last designers traçam. Sim, Primeiro você vai tentar fazer na sua casa do jeito que você faz. Não é todo esse glamour, gente. Dinheiro, cílios dá dinheiro. Mas só fazer cílios não dá dinheiro. Você vai ter que ter a visão de negócio, né? tem que ser E aí você planejado. vai pro salão parceiro e me conta como é que era isso. Porque assim, a gente tá falando de 3 anos atrás. 3, 4 anos atrás? Ele quer revelar a Ah, idade. Não, não, aqui. porque assim, hoje a gente tem muito acesso a mais informação. Hoje a gente sabe que salão parceiro você tem 2 tipos de comissão, você sabe que você pode segurar a equipe de uma outra maneira e tudo mais. Então, assim, como é que era trabalhar salão parceiro antes, assim, lá no teu começo? Não. Foi na amizade mesmo. Olha, vem aqui prestar esse tipo de serviço, porque não tinha, era muito nova a nossa profissão, ainda é muito nova no Brasil, então ainda as coisas tá, né, andando para se regularizar. É, e a gente acertou um valor X de comissão, aonde que eu pagava para estar ali no espaço dela. Só que, gente, é aquilo, eu sabia fazer a técnica e não sabia porque eu ainda estava criando habilidade. O que que eu aprendi com essa pessoa? E ela também foi aprendendo junto comigo, mesmo ela já sendo uma profissional de outro nicho. Eu não sabia mexer numa maquininha, eu não A maquininha de sabia. cartão de Eu não crédito. sabia. Gente, eu saí totalmente de um formato CLT. Então, a cabeça até virar a chavinha para ser uma empreendedora, para entender que eu estava começando a ter, né, um empreendimento, demorou. Demorou muito. Aí foi quando eu tive. Caiu a ficha, foi em dezembro, com 3 meses de profissão na área. Eu já tinha realizado o meu segundo curso e foi onde eu ganhei meus primeiros 5.000. E eu fiquei chocada. Eu falei, caramba, nunca ganhei tanto dinheiro assim na minha vida. Por quê? Eu saí de uma remuneração onde eu ganhava nem mais que R$ 2.000 ali, juntando benefícios. Que é a Nossa, realidade da maioria das a maioria brasileiras e das das meninas, meninas, claro. né? E quando eu tive essa realidade pra mim ali em 3 meses de profissão, eu fiquei ali na expectativa, eu falei, é isso que eu quero e é isso que eu vou continuar, né? Só que assim, aí a realidade, não é que choveu os 5.000. Nesse mês de dezembro foi um mês atípico,
Foi um mês que eu trabalhei de Que é um mês que a domingo, às galera 10 fatura, horas, né? meia-noite, lá. Então, assim, tem um suor por trás. Eu acho que assim, pra todo resultado tem uma entrega. Eu mudei pra praia, né, gente? Vocês estão sabendo agora aí, ao vivo. Aí Eu sabe. sempre tive vontade de mudar pra praia. Eu não sabia que ia ser uma coisa tão rápida e o digital me possibilitou isso. Só que essa semana eu fiz uma sequência de stories, por exemplo. Falei, cara, por trás de uma folga, por trás de um tempo, por trás de o poder estar mudando pra praia, existe uma entrega. Existe uma demanda que você tem que cumprir para estar ali. E às vezes a demanda é 18 horas por dia, é 20 horas por dia, é estar aqui no podcast, daqui a pouco ter que pegar o carro para viajar 3 horas e voltar para casa. Então existe uma demanda por trás que a galera dificilmente mostra. E como você tava voltar ali no gancho do salão parceiro, realmente, salão parceiro, você trazendo isso agora, eu falei, cara, que insight legal. Porque você não sabe, você sai da CLT, você não sabe fazer um atendimento. Não Você sabe. você sai da CLT, você não sabe quanto que você paga de taxa de cartão de crédito, Não tinha nada né? disso. Que conta que você tem que abrir um CNPJ diferente do teu CPF. E não abram mais MEI, viu, gente? MEI é queimação pro teu score, Aham. pro teu score. Eu fui descobrir isso recente. MEI é queimação pro teu score com o banco. Então não abram um MEI, se for abrir, abram uma ME. Eu Então, aprendi assim, depois isso aí. né? Então, assim, você vai aprendendo com outras pessoas. E é o que eu sempre falo para as minhas mentoradas. Salão parceiro é uma ótima oportunidade Sim. de você entender como funciona um rolê. Ah, Luan, mas você tá dizendo que é para eu ir lá aprender e sair e levar os clientes? Não. Nem é assim que funciona. Exatamente. É para você aprender de fato a entregar. É que nem, cara, eu tava vendo hoje aqui, contar uma história minha. Eu fui fazer a barba para vir pro podcast hoje. E eu faço a barba nessa barbearia tem um ano. Eu acho que eu repeti barbeiro 2 vezes durante um ano. Eu sempre faço com outro barbeiro e vou fazendo porque eu sou a pessoa que. Eu sou um cliente muito complicado, porque eu sou um cliente que chega em cima da hora e quero fazer. Quem tá disponível. E eu não ligo muito pro profissional que vai me atender. Porque eu sei que a qualidade daquela barbearia é muito boa. Eles estão sempre preocupados com o que eu vou fazer. Tanto que toda vez que eu vou fazer barba, você vai viajar? Você vai fazer alguma gravação? Porque já tá lá no meu histórico bonitinho. Então eu vou pelo lugar. E eu acho que a gente tem que ir muito, quando a gente é um salão parceiro e tem uma empresa de qualidade, a gente vai muito para esse teste de qualidade, né? Sim. E aí a gente entra, Gabi, já sigo pro terceiro bloco, que é quando você começa a formar a equipe. Eita. E aí a gente vai trazer polêmicas, um pouco de polêmica também, mas trazer esse lado da equipe, né? Quando é que a pessoa de fato está pronta para ser uma equipe? Quando é de qual que é o momento certo para eu ter uma equipe? Porque às vezes, putz, eu vejo ali, eu quero ter uma equipe, mas eu não atendo nem 10 clientes por semana. É. E aí quer montar uma equipe para quê? Essa parte, eu vou falar sobre as minhas dores, do que me pressionou a ter uma equipe, né? Algumas pessoas mal começam um negócio e já quer deixar na mão de outras pessoas e não quer mais gerenciar e as coisas vai perdendo a rédea, né? Porém, o que aconteceu comigo? A minha demanda, ela foi aumentando demais. E naquela época, não existia tráfego, Instagram, muito menos. Boca a Então, boca. realmente era o boca a boca que foi funcionando lá até então. E essa ilusão, vou entrar num lugar, vou pegar os clientes, vou fazer cliente de lá, esquece. Porque eu também pensei. Eu achei que eu iria ter a clientela daquele espaço, do salão, só que não, porque o meu nicho era, querendo ou não, mesmo por eu ser uma iniciante, de luxo. Então, o salão que eu fiz a parceria, não tanto. E aí as mulheres não queriam pagar o valor que era do meu serviço. Então, eu não pegava clientes daquele espaço. Eu fui agregando na divulgação mesmo, entre amigos e lugares que eu frequentei, e fui vendendo dessa forma e as coisas foram acontecendo. Até que chegou um momento que eu não tinha mais horário. E era assim, fila de espera, ou, né, as mulheres tinham que se programar por um certo tempo antes para poder ter um horário comigo. E eu cheguei num lugar totalmente fora do horário de expediente mesmo, e encontrei uma cliente, porque hoje a gente tem assim, aquela cliente que sumiu, vamos ver no WhatsApp por que sumiu, vamos mandar uma mensagem, vamos repescar, lá, né? Enfim. Toda a estratégia. Toda a estratégia. Lá atrás eu muito menos tinha isso. E a gente se encontrou em um X lugar e eu falei, nossa, fulano, você nunca mais foi? E ela tava de cílios. Aí eu, tipo assim, né? Aonde você que tá tá fazendo cílios? O que tá acontecendo? acontecendo? Ela, claro, você não tem mais horário pra mim. Aí foi o tapa na cara, né, meus amores? Eu falei, eita, então tá na hora realmente de ter alguém pra me ajudar.
Então foi onde eu escalei o meu primo para trabalhar comigo. Foi o meu primeiro leste ali de equipe. E ele começou, gente, assim, eu falo que ele era muito prodígio, né? Porque ele começou de trás para frente. Então eu ensinei ele no segundo dia de curso, então o curso já estava em andamento, então ele começou de trás para frente para depois começar Aprendeu a da prática e foi técnica. pra teoria. Cara, é muito louco isso. E pegou. E pegou. E E vai. pegou. Acho que quem quer pegar, vai pegar. E pegou. Sabe? Você pode ter um curso de um dia, como você pode ter um curso de 3 dias. Só que não foi fácil assim, tá? Porque as minhas clientes não queriam passar com ele. Sim, Mesmo, isso é um mesmo ele rolê, né? trabalhando da forma legal, mas ainda demorava um certo tempo, mais do que eu era mais rápida. Então tinha aquelas coisas, só que no final eu entendi que não era isso, era a afinidade que elas queriam ter o momento comigo. Não era nem comparação de técnicas, né, de ter o efeito dos cílios lá. Isso é muito bacana, você trazer isso pra nesse jogo. Eu vi uma frase em algum lugar que quando você começa a atender, quando você começa a ter uma equipe e você continua atendendo, você não só diminui a autoridade da equipe, como você não deixa a tua equipe gerar uma conexão com a cliente. Porque É, você fica ali atendendo. Claro que tem várias vertentes entre equipe e cliente. Mas eu vou mencionar a Camila, que ela falou algo muito importante no primeiro episódio do podcast, que foi treine a sua equipe do jeito que você fez. Porque quando você treina a sua equipe, você consegue passar para a equipe a visão. E aí a gente tem um problema dentro do mercado Last Design, que aí é a informalidade. É o jeito como você trata teu negócio. Que na verdade a Last Design não trata o negócio como negócio. Ela trata o negócio como uma prestação de serviço. E aí que tá o problema. Porque quando você vai para o âmbito de equipe, você tem que tratar teu negócio como negócio. E o que rege um negócio hoje? Gente, é o tradicionalismo. É você ter missão, visão, valores. É você saber passar para o teu cliente, passar para o teu colaborador o propósito da tua empresa. sim. E aí que o Last Design se torna não profissional, começa a se tornar amador. Porque ninguém quer parar para fazer isso. Não. Mas a gente quer construir, apertar o parafuso, trocar a roda da bicicleta enquanto a gente está em movimento. E ninguém quer parar para pensar em fazer isso. Gestão, né? Na gestão, que, gente, dá A gestão trabalho. dá trabalho. Não é uma coisa prazerosa, né? Eu fui contador aí, não tô finalizando agora a faculdade de contabilidade, e eu saí da contabilidade bem no período que tava falando sobre gestão. Tanto que você vai ver as matérias que faltam para terminar, é RH, é gestão financeira. Por quê? Porque eu não gostava disso. Então a gente vai colocando debaixo do tapete a gestão, vai colocando debaixo do tapete os recursos humanos, ali que a nossa empresa precisa ter, quando você vê, você tá sem empresa. Porque teu colaborador te deixou. E aí, o Luan, putz, eu vou ter equipe, meu colaborador vai vir e vai levar todos os meus clientes. Pode acontecer. Porque quando você tem uma equipe trabalhando para você, o que você tem que entregar para ela? Gestão financeira, gestão de negócio, gestão de recursos humanos. Sim. E quando você não entrega isso, meu amor, sua equipe vai te deixar. Total. Ela vai embora. E eu não tô falando só de Last Design não, viu? Tô aprendendo isso agora também. Não fica. E assim, o nosso trabalho, ele é muito manual, né? Não é algo que para o profissional chegar e comprar um equipamento, até ele se programar, ele vai ter um trabalho. Não. Então, é a mão de obra que ele vai aprender ali de acordo com a cultura da empresa. E no início, eu não pensei tanto nisso. Por incrível que pareça, Luan. Por quê? Todo o pessoal, o que eu via? Preciso de alguém colocar aqui para me ajudar, para eu poder tirar aquela sobrecarga que estava em cima de mim. Só que no final das contas, estava vindo mais cargas porque eu não estava sabendo fazer a gestão de pessoas. E aí, em vez de você contratar uma pessoa, você contrata um problema. Exatamente. Pra dentro do negócio. E a gente erra em qual momento? Na hora que a gente vai fazer a entrevista. Naquela seleção, às vezes a gente já consegue barrar só tendo tempo para parar e analisar o currículo daquele profissional. Às vezes a gente só pede assim, você faz um trabalho legal, vem, já te treina e coloca. E não tem ali uma conexão antes pra gente saber, entender por que aquela pessoa quer abraçar, se realmente ela vai abraçar a tua empresa ou não, qual que é o projeto. Gente, vocês sabem qual que é o projeto sonho do teu colaborador? Porque assim, vou falar um negócio pra vocês, eu já abri e fali 3 empresas. Eu tenho 25 anos. Já abri e já falei 3 empresas. E a culpa disso tudo não foi dos meus colaboradores. Foi das minhas escolhas. Porque assim, imagina que você vai contratar uma pessoa para trabalhar na tua equipe.
você tá dando na mão daquela pessoa o teu Teu sonho. sonho, as O tuas ouro. escolhas, o teu ouro. Então, quando você contrata um time, você tá dizendo, putz, agora você vai trabalhar pro meu sonho acontecer. E aí volta a pergunta, mas qual que é o sonho desse colaborador? Qual que ele quer viver de verdade? Qual que é a escala de negócio que ele tem? Quando eu percebi que eu não tinha esse poder, porque eu não tinha essa audácia, eu não tinha olhado para isso, estava lá debaixo do tapete, guardadinho, esse conhecimento, eu falei, cara, eu vou parar porque eu tô me queimando com clientes super importantes, porque eu não parei para fazer a gestão do meu negócio, né? E aí a gente volta para a parte da equipe. Então, assim, e aí eu queria entender, né? Você construiu, você também já teve esse processo de construir, demitir, de ficar sem equipe. Eu já tive masters que eu conheço, master bastantes, boas no Não é mercado, pouco. assim, com faturamentos lá em cima, que me ligou assim em dezembro, Luan. Minha equipe me deixou. Meu Deus. E agora, o que eu faço? Aí eu falei, como assim te deixou? Mas você não. Não tinha um contrato, Você não é assim? boa, cara, você mostra uma coisa, a gente trabalha. Ah, então como assim tua equipe te deixou? Não, minha equipe me deixou. Porque E você aí? pode ser boa na extensão de cílios, você pode ser boa em dar curso, você pode ser boa em lecionar, pode ser boa em uma master. Mas se você não for boa em gestão de pessoas, filho, esquece. Você vai montar 1000 equipes, essa equipe vai te deixar na melhor parte, enfim, na melhor das coisas. É. E foi só percebendo isso que eu pude mudar um pouco a minha mentalidade. Eu tô com uma equipe que tá comigo aí mais de 5 meses. Comigo. Já tive problemas financeiros no meio do rolê. Já tive problemas com o cliente no meio do rolê. Mas nunca mais eu tive problema com a equipe. Porque eu aprendi uma coisa que é super importante. Primeiro, conversar com a equipe. Porque se você Total. não conversa, você guarda pra você. Cara, eu já tive meses que eu falo isso abertamente, porque eu já falei isso pro meu design. Eu falei, cara, teve meses que eu só faturei o valor pra te pagar. Mas eu te paguei, eu honrei. Por quê? Porque você faz parte do meu time. Eu quero ter essa liberdade de falar o que eu tô passando pra você, assim como você vai ter a liberdade de falar comigo. Só que aí a gente entra numa linha de duas vias. Não é porque eu tô te dando a liberdade de trazer problemas de negócio que eu vou também te dar a liberdade de você trazer, por exemplo, todo dia pra mim um problema pessoal. Sim, Né? Igual o colaborador, ai, porque minha mãe, porque minha namorada, porque eu não quero saber. Desculpa, exatamente. você é um CNPJ pra mim aqui. Então, assim, até você ter uma autoridade, até você criar um negócio que você vai perceber isso, leva tempo. Porque você vira amigo do colaborador, aí o colaborador vai pra tua casa, e não sei o que e tudo mais, papai. Quando você vê, Ele falando e eu só né, só vendo catando. todo o Então, assim, processo. Ah, você tal. vai dando liberdade pra tua vida e quando você vê já tá tudo, já foi. Tanto que antes, por exemplo, eu não tinha liberdade com o cliente. O meu cliente sabia quase zero da minha vida pessoal. Zero. Quase zero. E quando eu deixava o cliente entrar na minha vida pessoal, eu particularmente encerrava o contrato com ele em 3 meses. Por quê? Porque não dava. Uma coisa é você ser minha cliente, outra coisa é você ser minha amiga. Ou, beleza, a gente tem uma relação e tal, não sei o quê. Mas dificilmente levava isso pra frente, né? Você tem que saber pôr limite no seu colaborador, E né no não? posicionamento. E assim, você falando isso, foi igual pra mim. O que diferenciou foi só o tempo, o processo, né? Eu fiz muito isso. No início, eu não me conectava com os meus colaboradores, então eu achava importante pra mim, pra eles, apenas entregar uma agenda cheia e eles terem um faturamento, e tava tudo certo. Só que não. Até que o meu primeiro baque mesmo foi quando uma das minhas colaboradoras, ela ficou grávida, né? E ok, então eu falei assim, bom, aqui a gente tá todo mundo entre mulheres, as mulheres vão entender se ela passar mal e tá tudo bem, a gente vai ver como que vai ser. E foi onde eu tive mais necessidade de contratar outras pessoas, porque eu sabia que ela lá na frente iria dar Pegar um a espaço, a licença, né? licença e tudo mais. Só que nesse percurso, o que aconteceu? Por eu não ter dado espaço para entender o que estava acontecendo na vida pessoal dessa colaboradora, ela começou a montar um espaço para ela à parte e não me contou. E aí, como que eu soube? Através de cliente. Então foi no susto. Por quê? Porque eu errei nessa questão de não me conectar com meus colaboradores. Achava que era apenas entregar uma agenda cheia que estava tudo certo. E isso foi até mesmo antes da E longe pandemia. disso, né? Porque assim, hoje, como você mesmo falou, as clientes elas buscam uma conexão com a pessoa. É uma coisa muito íntima. Exemplo, eu sou o cliente chato.
Se eu vou fazer algum serviço de beleza, se eu vou fazer alguma coisa, eu não gosto de conversar. Eu tenho ali um momento e tudo mais, ou eu fico no celular quando dá. Quando eu não fico no celular, eu não gosto de conversar. Eu tô ali, enfim, eu faço o serviço e vou embora, né? Mas tem tipo de serviços que você já quer conversar porque é uma coisa mais íntima, né? Tipo, com o meu barbeiro eu gosto de conversar. Vou lá, troco ideia, pra que você tá fazendo isso? Eu gosto de conversar. Então as pessoas buscam muito isso, né? E a gente tá falando hoje, por exemplo, num período pós-pandêmico, né? A gente tem 3 fases. Pré-pandemia, antes da pandemia, que é a pré-pandemia, que é Durante. quando os Verdade. salões de beleza aí tem faturamento, tem vários colaboradores, as pessoas faturam através de salões de beleza e as marcas pessoais não são tão faladas. A gente não via tantas marcas pessoais aí, estúdios com os nomes de pessoas, a gente não via. Não, específica, né? Específica, a gente Não não via tinha. muito isso. Aí vem a pandemia, fecha. Primeira coisa que os salões de beleza fazem, cortam marketing, cortam a verba. E aquele profissional autônomo que trabalhava no salão de beleza, ele teve que se virar. Foi. Ele teve que conseguir trabalhar mesmo com tudo fechado. Né? A gente sabe sim. É mentira se a gente vir aqui e dizer, não, não trabalhei na pandemia. Não, foi o período que eu mais trabalhei na pandemia. Né? Porque o cliente ele foi atrás do profissional. E aí, no meio da pandemia, a gente vê marcas pessoais surgindo, grandes forças surgindo nas marcas pessoais. E a gente tem o período pós-pandemia, que é quando os salões de beleza decidem reabrir de novo, né, por estar livre para abertura. E esse profissional já não quer mais trabalhar no salão. É, Esse profissional já montou o estúdio dele. Quem foi esperto fez isso. é. Já montou o Quem estúdio foi dele. esperto fez mesmo. E os clientes já não querem mais no salão de beleza. Sabe por quê? Se acostumou com a individualidade daquele O o tratamento, né, que tratamento recebeu com aquele ali, profissional. não era uma coisa mais padronizada, né, É. específica E ali, agora a única. gente vive a era do híbrido. Eu sim tenho um espaço de beleza, tenho um salão de beleza ou um estúdio de extensão de cílios, mas o profissional que atende pra mim, ele também é uma marca pessoal. Ele também tem o mesmo sonho de montar o espaço dele e a gente tem que ter empatia por aquele profissional e Sim, entender que aquilo ali é só uma fase. Como também entender que profissionais não vão querer abrir seus próprios espaços. Eles vão querer trabalhar pra você. E é. tá tudo bem. Então, o que que hoje a gente cria? A gente cria uma nova realidade, que é você ter um espaço híbrido onde o teu profissional pode ser um educador, o teu profissional pode abrir uma outra unidade com o nome dele e tudo mais, e cria-se negócios, novos Sim. negócios, e é por isso que nasce o Clube Leste, por exemplo, para criar esses espaços que tragam para o profissional a segurança que ele precisa e depois de ele abrir uma própria franquia para ele, de uma própria licença para ele, enfim, tudo mais. Mas voltando aqui E para o nosso começando com suporte, né, começando com não suporte, não começando se do zero. jogando de É, cara. e não se jogando É, no abismo, né, às vezes. bem isso. E aí a gente traz agora, Gabi, eu quero ir para um outro bloco, que é a Gabi educadora. Que é quando você já formou a equipe, você tem o seu espaço funcionando, né, ali, e aí você vai para a parte da educação. Quando que você viu que era o momento para educar? Eu fui empurrada, na verdade, fui forçada, pressionada. As pessoas começaram a me procurar para dar curso e eu não me sentia preparada. Eu não tinha um material didático, né, para oferecer para as minhas alunas e principalmente a segurança de estar repassando para a pessoa ali que iria, né, seguir adiante com aquela profissão. Então, o que que eu fiz? Comecei a me especializar em mais cursos até eu ficar pronta e me sentir preparada. E chegou no momento que as pessoas estavam procurando demais, né? Eu falei, não, chega, agora tá no momento realmente de eu começar a repassar e preparar isso. Então foi onde comecei a criar meu material, minha apostila, né? Uma coisa estruturada, não foi visando apenas o dinheiro, para aí sim dar suporte para aquela pessoa que iria entrar naquela área, né? E na sequência, fui mesclando entre os cursos presenciais, começando com apenas uma aluna ali no individual para ver como que iria ser, né? E as coisas foram acontecendo. Então, eu comecei a ficar dividindo entre os atendimentos, né? Nas poltronas na época, e entre os cursos VIPs. E, consequentemente, quando eu mudei de espaço, aí sim eu fui aumentando as turmas e a quantidade de alunas para poder dar os cursos presenciais. É, e o educacional, eu falo que assim, todas as empresas vão virar empresas de educação. Sejam elas para educar seus colaboradores ou sejam elas para lucrar com a Lucrar. educação, mesmo que no caso, hoje no mercado Last Design a gente é um mercado milionário, quiçá bilionário aí nos próximos anos, né? É milionário porque eu já sei, já fiz pessoas milionárias dentro do É mercado verdade. digital
E isso é real, isso é realidade pra gente. Mas tu tem um começo, como você falou, né? Eu comecei com uma aluna, fui preparando o material, e é aquilo que nós falamos no começo do podcast, é erro e acerto. Você vai aprender, ao ponto que você é mentor, você também é mentorado pelaquela pessoa que você tá educando ali, né? Que você tá levando pra frente. Né? E aí a gente também tem agora a parte de evento, né, Gabi? O Royals Leste está O aí no dia, o Royals. Royals, né? No dia 1º de outubro. É o teu primeiro evento? E que também surgiu assim, tá? Devido aos cursos. Por quê? O meu antigo espaço, ele era pequeno, então não comportava tantas meninas. E foi aonde eu tive a ideia, junto com, na época, uma colega de trabalho, de pegar um espaço maior e nos unir para poder montar os workshops para poder comportar mais pessoas e ali ajudar, né? Então, o Royals, este ano, já é a 4ª edição. Nos primeiros 2 formatos, ele tinha um outro nome. Aí, após esse rompimento, eu criei o Royals, né? E aí a gente começou a seguir adiante aí pra galera, que é onde vai acontecer no dia 1º de outubro, comportando ali umas 100 profissionais do mundo leste. Não somente do nosso nicho, né? Então, a gente abriu pra área da estética em geral, ou empresários que querem expandir aí o seu negócio. Ah, legal, muito bacana. Muito bom. E como você falou de parceria, né? Rompimentos de parceria, já vou logo dar Sim. um gancho aí. Bom, a gente falou de muita coisa boa, né? Muita coisa boa até aqui, estamos com mais de 40 minutos de podcast. E a gente falou de sempre muito bom, lado bom da profissão. A gente sabe que tem 2 lados, né? 2 lados da moeda aí. Eu queria entender como é que você se lida com isso no teu dia a dia, com as críticas, com às vezes um rompimento de parceria. Como é que você leva isso dentro do teu dia a dia? Hoje eu consigo lidar, porque Hoje, preste atenção. hoje Hoje eu tenho um filtro, mas antes tive, infelizmente, péssimas experiências. Onde que a gente primeiro precisa apanhar para aprender, né? Porque ninguém nasce sabendo e ninguém chega para te ensinar também. Então a gente aprende ali no momento que tá acontecendo as coisas no quente mesmo. O rompimento, por exemplo, dessa parceria foi porque a carga tava em cima de mim e aonde eu tava atraindo mais alunas através da minha pessoa. E eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, ano que vem, próxima edição, as alunas que você fechar, você recebe por ela, e as que eu fechar, eu recebo tudo por elas. E aí, já começou a ter divergências nas Aí já começa, situações. envolve dinheiro. Aí eu falei, então, mas aí não tá justo, porque eu tô trazendo essa galera e por Mas você sabe por que quê? isso acontece, né? Mais uma vez, informalidade do É, mercado. Por quê? exatamente. Ai, vamos fazer um negócio junto? Vamos. Cara, A amizade, best é, friends. eu falo assim, vamos fazer um negócio junto? A primeira coisa que eu Uhum. deixo claro é quantos por cento eu vou ganhar e se você vai me pagar um fixo. É a primeira coisa que eu faço e eu peço logo o Pix. Por quê? Tá certo. Pra não dar Justíssimo. problema. Você quer meu trabalho, você quer uma parceria comigo. Tá certo. Vamos ser felizes na grana também, né? Tá certo. Vamos deixar claro. Então, assim, eu já recebi várias parcerias e muitas delas deram muito certo por um determinado período de tempo. E outras delas a gente descontinuou, não por briga ou por nada disso, porque financeiramente era inviável continuar. E tá tudo bem, gente. Todo mundo quer. Ah, é cílios por amor, mas é cílios por dinheiro também. E Com muito. certeza. Né? Então, assim, muitas das minhas parcerias que eu encerrei hoje, as primeiras parcerias do Mundo Leste Designer, por exemplo, que eu terminei de maneira problemática, foi por conta de financeiro, de não se ajustar financeiramente. Então, eu não menosprezo o trabalho de ninguém. Acho que todo mundo que eu atendi hoje são pessoas extraordinárias, apoio muito, vou lá e assino embaixo. Mas, infelizmente, a gente não continua por conta de 99% é por causa 99% disso. é por conta do não bate financeiro, né? E eu ainda levei essa amizade até então, fiz a segunda edição na época, né? E aí, enfim, cada um começou a seguir suas carreiras só e legal, e deu tudo bem. O que aconteceu? De antemão surgiu uma proposta de uma profissional de fora do Brasil, que ela queria que eu organizasse uma turma aqui, para que a gente fizesse essa fusão, né? Dela trazer a técnica para o meu estúdio, então eu já tinha expandido, onde que eu tô. Ainda não estava onde eu estou hoje, né? No atual estúdio. E eu não tinha um espaço grande ainda. E eu não queria alugar um espaço maior. Então eu pensei o quê? Bom, vou chamar fulano, que ela tá com um espaço grande. Consequentemente, ela vai aproveitar essa oportunidade para se autopromover, né? Que é legal também, um network, né? Fazer um conteúdo em cima disso. E aí, vou fazer uma proposta para ela. Se ela quer receber um valor do aluguel em cima do espaço, ou se ela queria fazer parte da turma e que ia dar no mesmo, né?
E foi onde teve a opção no final, a ruptura, ruptura né? final. Mas ó, você tem que ter muito cuidado com o que você faz collab hoje dentro do mercado. Porque quando você atrela seu nome à pessoa, você atrela também os adjetivos e os pejorativos Sim, dentro do mercado. Então você precisa ter muito cuidado com quem você faz collab. é. Eu cresci muito com collab dentro do mercado Lash Design. Pra mim, o que mais deu resultado foi collab. E eu não tenho. Ah, porque, Luan, você cresceu porque você trabalhava com os maiores. Sim, porque a minha preocupação sempre foi trabalhar com gente grande. Né? O potencial E também, né? potencial. Porque Minhas 3 primeiras clientes eram as tops do mercado. Eram não, ainda são, as carro-chefe, boa parte do mercado ali ainda estão com elas. E eu fiz muita collab. Porque pra mim sempre foi muito importante. Eu sempre eu gosto de falar que se eu tô numa mesa e eu sou mais inteligente, tem alguma coisa errada. Eu gosto de compartilha desse ser, mesmo eu pensamento. gosto de ser o burro da mesa. Porque se eu tô numa mesa e eu sou mais burro da mesa, significa dizer que eu vou crescer tanto quanto aquelas pessoas que estão crescendo. Sim. Então, eu sempre me preocupei em fazer collab. Só que sempre deixei muito bem claro qual que era o meu interesse naquela collab. Então, olha, fulano de tal, você tem audiência? Eu não tenho audiência, eu tenho conhecimento. Vamos fazer uma troca? É. Eu entro com o meu conhecimento, você entra com a sua audiência. Ou então, fulano, olha, eu não tenho como te pagar tal coisa agora, mas eu tenho conhecimento. É. Você me coloca nos lugares e eu te pago com o meu conhecimento, e é uma troca justa. É uma troca. Só que você tem que deixar essa troca muito clara. Clara, E principalmente, canetada. Porque tem que ser uma troca de via dupla ali. Exatamente. Mas indo mais para esse lado de evento e a gente indo para uma outra parte do podcast, a gente sabe que hoje ser mentor dentro do digital ali é uma responsabilidade muito grande, né? Muito. Você educar outra pessoa. Como a gente falou bem no comecinho, eu falei, cara, por trás de uma liberdade financeira, por trás de uma liberdade geográfica, por trás de uma liberdade de tempo e de escolhas e possibilidades, existe uma super entrega. Né? E eu sempre questiono muito isso, ainda questionam isso dentro dos cílios. Porque hoje eu vejo gente vendendo negócio, vendendo marketing, vendendo lançamento, vendendo posicionamento, e você sabe que aquela pessoa não vive isso. Sabe que ela não prega isso. Cara, diversas vezes, várias pessoas já vieram no meu direct. Luan, cara, eu comprei teu curso, foi muito mais barato. Porque os meus cursos, eles são de ticket médio para alto, mas ainda tem muitos cursos baratinhos ali. Inclusive, Master Educadora, R$997, tá em promoção. Aproveita, gente. Já fazendo esse gancho. Que, putz, Luan, aprendi nas tuas 7 horas de curso que eu não aprendi com 100 aulas de tal pessoa. Eu falei, cara, que bom ouvir isso. É bom e ruim. Né? E como é que você se lida com essa responsabilidade de ser uma educadora online hoje? O que eu pego pra mim, né? Tudo que eu ensino, independente se é no digital ou não, pro meu dia a dia, com as pessoas que eu vou impactar na vida dela, são coisas e técnicas que funcionam pra mim. Óbvio, eu não tenho uma garantia que 100% vai funcionar pra todo mundo igual, mas tudo que eu ensino é a minha realidade. Então eu jamais vou ensinar algo que eu não vivo. Não tem Eu vou dar como só eu uma garantir pausa isso. aqui nesse podcast. Eu fui abrir o Instagram, né? Porque eu fico aqui no celular que a pessoa é viciada. Eu acabei de abrir o Instagram aqui e a Leste Surreal, vou dar um beijo, Leste Surreal, virou minha aluna agora, antes de ontem. Não, foi ontem, virou minha aluna, foi antes de ontem. Virou minha aluna antes de ontem. E aí todas as minhas alunas que entram no Master Educadora, eu pergunto em que fase você tá, em que momento você tá, tem alguém interessado já no seu curso? E aí eu direciono em que parte do módulo do curso ela tem que ir logo. E a Leste Surreal entrou no nosso curso ontem e já fez o meu curso, eu tô vendendo a R$997, ela já fez R$2.000. Ela já recuperou o investimento dela, Ela já acabou de investiu. mandar mensagem aqui pra mim, dizendo, putz, eu tô em atendimento, não te mandei, mas eu já fiz as minhas 2 primeiras vendas. Aí E cara, é isso. é porque, você assim, entregar algo real. É você entregar algo que faz sentido e te dá resultado. Porque se você só vende a teoria, teve uma época, vou contar aqui rapidinho, teve uma época do Lash Rica que eu tava assim, mal, eu já tinha vivido tudo que eu tinha pra viver no Lash Rica. Eu falei, cara, eu vou voltar pro Pará. E aí quando eu voltei pra minha cidade, eu paro de vender. Eu sumo das redes sociais por 6 meses. E aí quando eu quero voltar para as redes sociais, eu falei, cara, eu não tô vendendo. Eu não tô vendendo no meu Instagram. Então não é justo eu falar de venda no meu Instagram. E aquela briga de consciência começou a bater. Eu falei, não vou parar de falar de venda.
E aí eu começo a falar de posicionamento nas redes sociais, e o posicionamento que eu estava tendo começou a me trazer mais venda. Trazer de novo. E aí eu voltei a falar de venda, e hoje eu falo de venda nas redes sociais, e é o carro-chefe, é o que eu faço. E eu vendo isso, ensino outras pessoas a venderem, a se venderem o tempo todo. Então, assim, é você ser real com o seu conteúdo, com a sua fase. Gente, se eu tô sumindo dos stories, ou eu tô trabalhando muito e não tô postando, ou eu não tô legal. E eu paro. Eu não vou acordar num dia mal e fingir que tá tudo certo, que tá tudo bem. Pix me motiva, por exemplo. Eu acordo de manhã, eu faço minha primeira venda, eu já faço meus stories no outro dia, maravilhoso e tal, não sei o quê. Super nutrido. Super nutrido. Mas esse sou eu. Sim. Se você vê que eu tô muito sumido do story, é porque tá faltando Pix na conta. Né? Então, assim, eu ensino para as minhas alunas a como venderem todo dia, o tempo inteiro e tudo mais. E eu quero que elas tenham resultado. Mesma coisa na extensão de cílios. Se você quer educar outra pessoa a fazer extensão de cílios, cara, fio a fio é 1h30. Se você faz fio a fio acima de 1h30, não vai ensinar fio a fio. Vai pegar os fios tecnológicos e vai ensinar os fios tecnológicos com fio a fio, que aí você vai conseguir 1h30. Né? É verdade. Se você tá ensinando durabilidade e os teus cílios não duram nem 15 dias, cara, vai ensinar durabilidade pra quê? Não tem, Se né? você tá ensinando marketing digital, como criar seu evento, que eu já vi aí uma master ensinando como criar evento, e o evento é uma porcaria, Essa eu tô por fora. cara, pra que você vai dar uma consultoria de eventos? Eu, por exemplo, não dou consultoria de eventos. Que eu falo que, putz, eu faço meu evento na raça. Uhum. Às vezes, quando eu posso, eu contrato uma produtora, ou então contrato um lugar legal pra fazer o evento e tudo mais, mas eu faço o evento na raça. Pra que eu vou ensinar evento? Agora, chama o Luanzinho pra ensinar um pitch de venda, pra você ver que você não ensina um pitch de Ótimo venda na hora. vendedor. Né? Faço na hora. Por quê? Porque é uma área de conforto minha. Sim. E o que você tem a falar pra mim dessas pessoas que vendem o que não... Então, é complicado, né? Porque, assim, eu gosto de vender o que eu domino. E é onde eu acho que as pessoas se perdem muito, né? Elas acabam perdendo a identidade, a essência delas de querer seguir a manada e não realmente se dedicar no que elas são realmente boas, né? Onde elas poderiam estar perdendo tempo e ganhando dinheiro, né, gente? Exato, você não precisa ser boa em tudo. Não. Não precisa, cara. Você tem que fazer o quê? Ser boa em pelo menos uma coisa na tua vida. É. Se você consegue ser boa em pelo menos uma coisa na sua vida, é impossível uma pessoa boa não ser notada. Sim. É impossível. Eu falo isso porque eu vim do Parazinho, da Popa da Canoa, tô em São Paulo fazendo meu terceiro evento, lançando uma sociedade com a Camila, que é uma pessoa incrível. Então, essas oportunidades só são geradas porque você é boa em uma coisa. E é assim, não existe, não tem como o negócio crescer se sua técnica é ruim, com um marketing muito bom, ou também um marketing ruim e sua técnica boa. Você é muito boa. Você precisa das duas coisas. Precisa das duas é coisas pra negócio, poder marca andar. e comunicação. Não tem pra onde Não você tem, sair. não tem mesmo. É negócio, técnica e comunicação, né? Não tem não existe isso de, eu sou muito boa nisso aqui, mas ninguém me chama pra isso. Se ninguém te chama é porque teu marketing é ruim. Mas o meu marketing é ótimo, um monte de pessoa me chama, mas ninguém compra de mim. É porque a tua técnica é ruim. Se ninguém tá comprando de você, é porque a sua técnica é ruim. Alguma coisa que você tá fazendo que não é legal, né? E assim, cara, não adianta você vender. Às vezes, eu já passei por isso. De chegar num período e dizer assim, eu te dou de graça. E a pessoa nem de graça querer. Por quê? Porque você era ruim. Ou você tá fazendo de uma maneira errada. Entendi. E hoje, cara, coisas que eu vendia, que eu fazia de graça antes, eu cobro pelo menos R$500 por eu abrir minha boca. E outra coisa também, tá? Às vezes acontece isso. A técnica do profissional, ela é muito boa, o marketing é muito bom, mas aí a pessoa já, entende? Já não é boa. Não entendeu? é tão boa. Mas, ó, saindo dessa parte desse bloco, dessa atmosfera que ficou um pouco pesada. Achei que ficou um pesado esse podcast. É o primeiro, eu acho que a gente ainda vai ter outros com polêmicas aí, mas vamos deixar isso mais tranquilo, mais de boinha. E eu quero trazer, eu quero entrar num bloco que se chama propósito. Sim. Né? É o propósito por trás da Master, o propósito por trás da extensionista de cílios. E eu queria que você me trouxesse agora uma história, que foi que um momento da sua vida que você falou, cara, que você parou, é como se você estivesse assistindo um filme e você tivesse chegado no ápice do filme e você estivesse falando, cara, eu consegui. Eu cheguei lá. Porque de alguma maneira a gente já chegou lá hoje. Bom, hoje eu vivo várias situações que eu já cheguei lá várias vezes.
Deus me proporcionou vários momentos que saiu melhor do que eu planejei ou imaginei, né? Então, quando eu entrei para essa área, eu entrei apenas para garantir o que eu já ganhava e me manter. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar ou conquistar, pisar em lugares, né, na minha vida, muito menos porque de onde eu saí, a minha perspectiva, principalmente pra gente que vem do Nordeste, que ainda é mais aonde nem tem água direito, gente, é mais ainda do que onde o Luan saiu também. Então, assim, a nossa cultura nordestina, que foi implantada mesmo dentro até mesmo da minha família, era o que? A perspectiva da mulher era casar, ter filhos e ter um bom casamento pra ter ali uma qualidade de vida. Acabou. Então, mulher, se ela quisesse crescer por fora, ela tinha que ter uma boa faculdade ou vir de uma família muito boa também, né? Então, a partir do momento que eu saí dessa casinha, que eu quebrei o ciclo e consegui enxergar aonde eu poderia ir, né? Mais do que foi implantado ali desde pequena, um dos ápices foi quando eu estive em Paris, por exemplo, em meio, final de uma pandemia, aonde várias pessoas, porque assim, até mesmo dentro da tua família vai existir pessoas, famílias, amigos, pessoas próximas, vai chegar pra você e vai falar que coisas negativas, que não vai acontecer, que é caro, como isso, aquilo, né? Vai dar errado, Vai dar né? errado. E isso não foi diferente comigo. Então eu tinha fechado um certo curso na época, né, minha última especialização, que foi surreal, um preço de um HP20, assim, né? As pessoas me chamaram de louca a pagar esse valor no curso, mas eu acreditei que ele fosse mudar ainda mais a minha vida, né? E, consequentemente, estava fechados os aeroportos, porque a gente ainda estava nessa pandemia de vai, não vai, e aí como que vai ser? E aquelas notícias ruins no jornal. Uma amiga se ofereceu pra ir junto comigo e ela ficava me pilhando sempre. Vai dar ruim, a gente vai cancelar e não sei o que lá. Eu falei, Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. E realmente aconteceu, deu tudo super muito certo. E quando eu cheguei lá, que eu falei, o meu maior sonho é estar lá em Paris, embaixo daquela torre. E quando ela começou a piscar, gente, eu me derramei toda. Eu falei, eu consegui. Então, assim, realmente foi algo que eu não imaginei, mas Deus preparou da melhor maneira. Ai, que legal, gente. Olha, muito bacana ver o tanto que você evoluiu. Eu me emociono muito, assim, ver, porque, tipo, vir de baixo hoje é uma escolha que a gente tem como evoluir. Sim, Antes a gente não tinha como fazer essas escolhas. E que bom que a gente pode fazer essas escolhas hoje, através dos cílios, através da extensão de cílios, através do lado educacional também, que a gente sabe que dá muita lucratividade, e através de se conectar com pessoas, é. né? Porque foi. Esse podcast só é possível porque a gente se encontrou através de algo, cara. Que loucura. E assim, eu já cheguei lá. Ainda não viajei pra fora do país, né? Não conheci Paris, mas vai vir aí. Mas eu já cheguei lá diversas vezes. Eu Sim, cheguei lá quando eu trouxe minha mãe pra São Paulo e ela, eu lembro benzinho, ela tava vestida de prata, a plateia toda a plateia era um teatro e eu lá de cima do palco eu falei, tá aí ó, minha mãe, salva de palma pra ela. E ela tava ali me ajudando na produção do evento. E assim ela ficou surpresa, depois ela subiu no palco, depois a gente foi dar um passeio de limusine. E aí que ela entendeu o que eu fazia, de fato. E isso é muito assim, bom. isso é muito gostoso. Isso É é muito bom. você vai conquistando, você vai tendo essa liberdade, claro, com toda uma entrega por Sim, trás, né? total. E, gente, queria muito, Gabi, te agradecer por esse momento, assim, cara, que volta que a gente deu. Nossa, a gente chegou aqui Que numa volta que a situação. gente deu, né? Desde o início do podcast, do meio. E se você chegou até o final aqui, dá um likezinho, dá um comentário. Se você escreveu uma coisa boa pra gente também, pra gente ler no próximo podcast. Mas, ó, queria te agradecer de coração por ter dividido um pouquinho do seu Por Trás dos Cílios com a gente. E que seja o primeiro de muitos. E que seja o segundo episódio de vários episódios aí pela frente. Se você quer participar do podcast, é possível. Conta a tua história nos comentários. Quem sabe a gente já não escolhe e lê no E próximo assim, podcast. eu quero deixar uma frase que é algo que marcou muito e marca também as pessoas onde eu tenho contato, né? O fato de você ainda não estar aonde você deveria já é motivo suficiente para você agir. Olha que legal. Mas é isso, Gabi. Muito obrigado de verdade, do fundo do coração. E a pergunta que eu quero deixar pra você é: quem é você por trás dos cílios? Tchau.